Como eu falei no vídeo passado, a história do yoga ela passa por diversas modificações. O que acontece agora é que nós entramos num período histórico muito importante. Você já deve ter ouvido falar do Iluminismo, que aconteceu no século XIX. Isso trouxe à Europa, do modo geral, várias modificações como nas ciências, o redescobrimento das ciências naturais, houve uma valorização do artístico, do ser humano, houve uma valorização daquilo que é o ser homem. E houve um distanciamento e até mesmo uma certa guerra intelectual contra o que vinha sendo feito há 1000 anos atrás, na Idade Média, que era uma exclusividade de uma teocracia, ou seja, Deus no centro de tudo. O que nos faz errarmos na vida não é um ponto A ou um ponto B, mas o que faz nós errarmos é o extremo disso, nem o meio. O que acontece é que nós tivemos um período na Europa de uma produção literária, científica, humana, agrícola, econômica, tudo voltado para a divindade, Deus. A igreja, como eu falei no vídeo passado, criou a cristandade, a união da igreja com o Estado, fazendo com que isso fosse incorporado na cultura, né, do medievo, né, daquele cidadão que vivia na Idade Média, e ele expressava toda a sua cultura, a sua educação, tudo voltado para a questão religiosa. O que acontece é que com o iluminismo, e esse termo ele já vem, né, mostrar que iluminismo, de iluminar, o homem vai para o outro extremo, o extremo sem Deus. E isso cria, na verdade, uma discrepância enorme. Então o homem ele era conduzido toda a sua vida pelo viver segundo os dogmas e as crenças religiosas. Então ele tinha uma cultura familiar, trabalhista, social, de lazer, tudo voltado para a questão divina. E agora ele tem que fazer exatamente o contrário. Ele tem que se afastar dessa visão divina e tem que buscar tudo voltando para si. Isso interfere de uma forma muito forte no homem do século XIX. Esse homem do século XIX começa a buscar conhecimentos a níveis de filosofia, ciências e tudo mais. E uma das coisas que ele faz é ir buscar conhecimentos de uma forma mais exótica nas terras orientais. Aí é onde começa também uma certa leva de exploradores para a Ásia, para o Oriente Médio, para buscar essa filosofia que até então era tido como de pagãos, coisas assim que devemos ficar afastados. Esses homens vão buscar este conhecimento e muitos deles chegam à Índia. Eu até falei no vídeo passado que no século XIX, muitos mestres, praticantes de yoga, hindus, eles foram para os Estados Unidos, foram para a Europa para dar palestras, para explicar o que é o yoga, mas eles tinham uma visão Vedanta, porque a mesma coisa que aconteceu na Idade Média na Europa, aconteceu na Índia com a questão do Vedanta. Esses homens, eles criam de uma forma como o medievo, né? Que tudo era voltado para a divindade. Então eles vêm aos Estados Unidos e começam a dar palestras, cursos, abrem alguns ashras, algumas escolas nos Estados Unidos, principalmente, que é um grande propagador dessa filosofia, mas também na Europa. E eles começam a colocar uma visão de yoga Vedanta. E nós temos grandes nomes de mestres, professores que se destacam nesse período e deixaram também uma produção literária muito farta. Essa produção literária é que vai reger exatamente o nosso século, depois o século XX. Que o século XX vai ser o grande século do descobrimento do yoga, como prática e como filosofia. Então foi plantado no século XIX as bases filosóficas e conhecimentos do que seria isto, e no século XX depois vem então a prática, o desenvolvimento, né? A capitalização disso. A história do yoga ela vem passando por vários fatores. Se você tem acompanhado os nossos vídeos, você vem percebendo que ela era uma coisa, uma expressão cultural, depois ela faz parte de um grupo dominante, depois ela é passada através como um moedor de carne através de uma outra filosofia, filosofias externas, e agora ela sai da questão regional, ela sai da Índia para alcançar principalmente a Europa e os Estados Unidos, e com isso passa uma outra fase, a fase também da leitura, que é uma leitura diferente do que essa filosofia. Continue acompanhando nossos vídeos, se inscreva no canal e dê um like lá.